pessoal. Eu sou a professora Marlene, professora de língua portuguesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos lá? O tema de hoje é narrativas de aventura. Nesse vídeo, hoje, vou falar um pouco sobre o gênero textual, tão presente nos nossos dias, né? Onde a gente vai, tem uma história, alguém contando um conto. Então, mas antes, vamos relembrar um pouquinho da narrativa, porque o gênero textual de hoje é narrativas de aventura, mas o texto é um texto narrativo. Vamos lá? Tem seus objetivos. Então, vamos lá. Ler e apreciar a leitura de um clássico da literatura, compreender o que a figura do herói e o sentido da aventura tem para a sua trajetória e apropriar-se da linguagem típica das narrativas de aventura. Aqui, os objetivos, prestem muita atenção quando vocês forem ver, valorize os verbos ler, apreciar, compreender. Vocês prestando bem atenção, focando nisso, nestes verbos, não vão achar dificuldade alguma quando tiverem que produzir uma narrativa de aventura, um texto narrativo. Vamos lá, então, relembrar o que é uma narrativa, um texto narrativo? É a exposição de fatos, uma narração, um conto ou uma história. As notícias de jornais, história em quadrinhos, romances, contos e novelas são, entre outros, formas de contar uma história, ou seja, umas narrativas. As narrativas são expressas por diversas linguagens. Pela palavra, a linguagem escrita, oral, pela imagem, né, as figuras, as histórias em quadrinhos, e pela representação, que muitos hoje, com essa quarentena, todos estão. Representação seria novelas, filme, teatro, ok? O significado de narrativa, ela desenvolve em torno de um enredo. O que seria um enredo? Ele se dá a sequência dos fatos a partir do enredo, que chama-se tema. Que o motivo central do texto, o enredo apresenta situações de conflitos e ações. Então, narrativa é igual a enredo mais tema. Enredo, ele é dividido em 4 partes. Apresentação, vários elementos como os personagens, cenário e tempo, são apresentados pelo narrador para enquadrar o leitor relativamente aos fatos. O desenvolvimento. Aqui o conflito tem origem havendo confronto entre os personagens. E o que é o clímax? É o expoente máximo do conflito, existindo uma enorme carga dramática, onde alguns fatos importantes atingem sua maior dramaticidade. E o desfecho, que seria o final, né? É a parte final da narrativa que revela o resultado do clímax, sendo que o conflito pode ou não ter sido resolvido. Como assim? Aqui o desfecho é o final, mas o autor de uma narrativa, ele pode deixar ali uma letra, algum suspense que assim ele dá continuidade. Não necessariamente precisa finalizar ali. Vamos ver os principais elementos da narrativa, né? O que a gente mais usa. Ela é uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo e possui elementos básicos na sua composição. Vocês, memorizando isso aqui, não vai ter dificuldade alguma. Fato. O que seria o fato? Corresponde à ação que vai ser narrada. O quê? O que eu vou falar? Sobre o quê? O tempo é a linha temporal que aconteceu o fato. Quando? Foi ontem? Hoje? Ano passado? Então, é o tempo. Quando aconteceu? O lugar. Vocês descrever o que aconteceu de fato. Onde? Foi numa fazenda? Foi num sítio? Ou foi na praia? Pode ter sido lá em Campos do Jordão, quando a gente foi passar lá. Então, numa escalada. Então, o lugar. Descreva o lugar onde aconteceu o fato. Personagens.
aquele personagem da ação é o principal personagem. Escolha bem o personagem, né? E tem os personagens. Com quem? O personagem aqui, o principal e os personagens que vão trabalhar junto com eles. Ponham tudo assim no papel, vamos fazendo aquele rascunho para depois elaborar o texto. A causa é a razão pela qual aconteceu o fato. Por quê? Por que aconteceu? Porque ele quebrou a perna, certo? Ele foi pular, foi dar um salto, não sabia, foi se aventurar, por isso ele quebrou a perna. Então, a causa, o modo, como aconteceu esse fato? Como que aconteceu? Subiu na escada e tentou pular do outro lado da piscina. Não conseguiu. E a consequência é o resultado do desenrolar da ação. Ele cometeu a ação de cair. Ele próprio, ele cometeu a ação, caiu, quebrou a perna, machucou, mas não desistiu, porque é uma aventura para ele. Ele quer conseguir aquilo. Então, ponham tudo isso no papel, no rascunho. Aí depois nós vamos elaborar o texto narrativo. O texto narrativo, o tipo de narrador são 3 narradores, 3 tipos de narrador. Pensa, eu vou contar a história, eu vou participar da história, ou eu vou contar e participar da história ao mesmo tempo, sabendo tudo que vai acontecer com cada personagem. Então, nós temos aqui o narrador onisciente. A história é contada na primeira e terceira pessoa. Ele sabe todas as informações sobre o enredo e as personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos íntimos. Então, o narrador, ele não necessariamente precisa só narrar, contar a história. Ele participa e conhece a fala de todos os personagens da história. O narrador personagem, ele é o tipo de narrador que conta a história a qual ele participa. Ele conta e participa. Então, esse tipo de narrador personagem é narrado na primeira pessoa. Pessoal, na primeira pessoa, na terceira pessoa, vem lá do pronome pessoal lá. Eu, tu, ele, as 3 primeiras pessoas do singular, nós, vós e eles, as 3 do plural. Não é a pessoa ali, o vizinho, o colega ali do lado, não. São as 3 pessoas do pronome pessoal. Então, aqui na primeira pessoa, o narrador personagem, ele começa da primeira pessoa. Eu estava lá quando isso aconteceu, ok? E o narrador observador. O observador, a palavra já diz, ele só observa. Ele vai contando e vai observando. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa. Conta a história aqui, alguém que observa tudo o que acontece, transmitindo fatos ao leitor. Terceira pessoa também não necessariamente precisa. Eles são. Então, não precisa ele ou nós, não precisa usar os pronomes. Como a gente sabe em aulas passadas, o pronome substitui o nome. Só começar. Era uma vez uma pracinha onde conheci meus amigos. Não é? Era uma vez. Quem era uma vez? Não está na terceira pessoa? Ela. Ela é quem? Ela, a pracinha. Terceira pessoa. Não precisa colocar o pronome ali no começo, tá? A cidade de Taubaté. A cidade de Taubaté é uma cidade do Monteiro Lobato, um escritor que ele fez lá Emília, escreveu sobre Emília, Narizinho, foi dono do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é a cidade de Taubaté de Monteiro Lobato, certo? Então, vamos lá na terceira pessoa. Com essa breve explicação sobre o texto narrativo, para recordarmos, agora vamos aprender sobre narrativa de aventura, certo? Vamos lá? Narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói que vive mais surpreendentes situações.
O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. A ação é um elemento principal de uma narrativa, como eu disse para vocês. A ação, ele comete a ação, o personagem, ele quer ser um herói, quer ser uma heroína. Ele vai salvar aquele cachorrinho que está se afogando lá embaixo. Ele vai, senhora, é uma aventura para ele, porque ele vai se arriscar, mas ele quer fazer isso. Quando ele salva o cachorrinho, ele virou o quê para o povo? Um herói, né? Então, é a ação dele de salvar o cachorrinho. Aqui tem alguns exemplos, as viagens de Gulliver, Odisseia, Homero. A palavra aventura refere-se a uma ação em que se ocorre perigo, mas não é para ninguém tentar se arriscar, pegar um bicho que não aguenta, tentar matar um escorpião. Não, tá? Vamos nos aventurar. Nossa, eu vou elaborar uma aventura assim, eu mesma. Eu, aluno, vou pensar, coloque a imaginação aí, os tico-teco para funcionar. Vamos lá, pessoal. Eu vou ser uma princesa, ou eu sou uma princesa. Imagine a história, cometa a ação de ser princesa, de salvar seu povo, de ser querida por todos, tá? Então, ó, um herói aventureiro passa por situações de sua vida, por riscos, andando sempre ao lado da morte. Dessa forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas atividades. Pode ser uma viagem. Eu tenho medo de avião, mas eu vou me aventurar nessa viagem. Eu ganhei a passagem, eu sou merecedor dela, mas eu vou me aventurar. Eu vou entrar nesse avião sem medo e vou me aventurar lá para outros países, certo? Ou então aqui mesmo, né? Vou ali no Pantanal, quero ver o jacaré, o crocodilo de perto, vou me aventurar. Então, olha, são os desafios excitantes e difíceis. Não é fácil ser um herói. Quando a gente chama uma pessoa de herói, é porque ele já fez muita coisa, ele é muito forte, muito esperto. Não é fácil ser herói, não. Tá? Nesses casos, a aventura está intimada e relacionada com o ato de explorar ou descobrir alguma coisa. Ele mesmo, a pessoa, no texto narrativo, a pessoa, ou pode ser um bichinho, o gatinho, falando com o rato. Então, mas o gato não gosta de rato. Não, ele vai se aventurar e vai atrás daquele rato que pulou e rodopiou e ele vai tentar pegar. Então, esse gato vai ser um herói. Ou o ratinho vai ser um herói que vai conseguir escapar do gato, certo? A estrutura, tudo a gente precisa de uma estrutura. Para quando chegar a finalizar, está tudo perfeito, bonito, correto? Então, para fazer uma casa, precisa de um alicerce bem feito, para segurar, né? Tudo aquilo, aqueles de concreto que vai ficar em cima daquilo e proteger as pessoas que vão morar ali. Então, para a gente elaborar uma narrativa, um gênero textual narrativo, um texto narrativo, nós precisamos de algumas estruturas também, seguir algumas normas, algumas regras. Vamos lá? O enredo da narrativa de aventura é composto de ações dos personagens, organizada em uma sequência de situações. Essas narrativas, em geral, apresentam a seguinte estrutura. Como a gente já tem conversado, não decore, memorize. Aí vocês não esquecem mais. Combinado? Então, vamos lá para a estrutura de um texto, um gênero textual, narrativa de aventura. Você precisa, primeiro, a apresentação ou situação inicial. São os espaços, as personagens são apresentados em uma situação que pode ser de equilíbrio ou tensão. Essa apresentação é a introdução, tá? A introdução do texto. O conflito. O conflito inicia na descrição dos problemas que os personagens principais serão envolvidos. Ações dos personagens são motivados pela complicação, pelos objetivos dos personagens, deles próprios. O desfecho e resolução ocorre quando a complicação é solucionada, né?
todo o envolvimento ali no meio ali daquele texto, daquela história. Então, é o desfecho. E a situação final é uma nova situação estabelecida. Ele pode ser aqui uma pessoa que tinha medo de tudo e, de repente, ele virou um herói, né? Então, ele se satisfez com isso, certo? Então, vamos colocar em prática agora tudo que nós aprendemos aqui. Espero que vocês tenham aprendido, né? Aqui o que é uma narrativa de aventura. Então, agora vamos colocar em prática. Para isso, eu peço que vocês vejam o vídeo uma vez, vejam novamente. Ver e assistir, gente, são sinônimos, né? Com interesse, com concentração. Aqui tem um resumo do que vocês precisam para fazer um excelente texto, tá? Então, vamos lá, olha. Você mesmo pode escrever a sua própria narrativa de aventura, seguindo os passos a seguir. Dessa forma, você vai estruturar a sua narrativa. Crie um personagem. Pensa, ele vai ser quem? Vai ser a She-Ra, Mulher Maravilha? Pensa, ou então invente. Põe um nome que vocês imaginarem aí. Então, cria um personagem, as características físicas. Ele é alto, baixo, gordo, magro. E as características psicológicas também dele. É calmo, né? É calmo, tranquilo, bonito. Então, ou bonita, né? Façam isso, anotem no ladinho. Crie outros personagens secundários que poderão acompanhar o seu herói. São os outros personagens que vão fazer parte da história, certo? Aí você já tem o personagem principal e os personagens secundários, que vão ajudar o personagem principal. Crie cenários perigosos por onde o personagem irá se aventurar. Criar, não é? Vocês vão lá pegar um tanto de pedra, assim, fazer lá para ele escalar. Pensa, ele vai escalar aquela montanha. Como ele é um herói e é uma narrativa de aventura, ele vai sem proteção nenhuma e vai conseguir. Imaginem isso, coloquem do ladinho. Descreva em detalhes esses lugares e por que eles realmente são perigosos, incluindo as criaturas que habitam neles. Bichinhos lá peçonhentos, né, que fica lá entre as pedras. E cria um mistério para o personagem descobrir. Ou pode ser um grande problema para ele resolver. Isso será motivação para ele continuar. Ok? Depois vocês vão encaixar tendo tudo isso do lado lá no rascunho, vocês vão conseguir encaixar tudo isso num texto narrativo, que vai ser uma história contada, que seria um gênero textual, narração de aventura. Então, aqui tem algumas sugestões de leitura que vocês vão gostar. Filmes também. Eu preferia que vocês lessem, porque ler, diz um autor, que ler é viajar sem sair do lugar. Interaja com os personagens da história. Vocês vão adorar. Aqui tem umas sugestões. Olha, o Robinson Crusoe, que é uma história na primeira pessoa de um náufrago que acaba numa ilha lutando para se manter vivo, né, da maneira mais rústicas, fazendo ferramentas, plantando e cuidando de animais. Nada fácil, fazendo ferramentas para pescar, plantando alguma coisa para comer. Ele está se aventurando na floresta. Leiam que vocês vão adorar. E o Pinóquio? O Pinóquio, alguns já conhecem também a história dele, mas ele é um boneco de madeira, né? Só que ele ficou rebelde. Por isso o nariz dele começou a crescer, porque até então ele é um mentiroso. Ele fugiu do vovô dele lá, o vovô Gepeto lá, né? E quis virar gente. Não vou contar mais, porque vocês vão ler e futuramente vocês vão contar essa história para mim, ok? E Alice no País das Maravilhas. Alice é lindo esse livro, a história, até tem vários exemplares dela de outros autores que fazem a releitura e escreve. Espero vocês fazendo a releitura de um desses, ou escolham outros, né, outras narrativas de aventura. Mas a Alice também, olha, ela é uma menina que ela cai numa toca do coelho e se perde num mundo encantado.
com criaturas bizarras. Tudo parece absurdo e sem sentido, fazendo com que Alice vença diversos desafios e enigmas para sair desse lugar lá, ok? Agradeço a atenção de todos, espero que gostaram da aula e até a nossa próxima, ok? Beijo para todo mundo e se cuidem, sintam-se abraçados por mim. Tchau!